começar uma nova série de vídeos que vai abordar a pessoa do Papa Francisco, vai abordar a questão da evangelização, da preocupação com o povo da Amazônia, vai abordar a Laudato Si, né? Eu acabei de fazer a leitura dela, extrair algumas coisas que eu acho importante da gente confrontar com algumas questões da nova ordem mundial, que a gente sabe que é um movimento mundial que pretende colonizar ideias, impor limites à liberdade humana e principalmente às questões religiosas. E já vou logo avisando que eu vou em defesa do Papa, porque ele é o sinal visível da unidade da Igreja, assim nos ensina o Catecismo no parágrafo 882. Está aqui na minha mão. O Papa, Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo, ou seja, substituto de Cristo, representante de Cristo, e de pastor de toda a Igreja, possui na Igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Então, eu fiz vamos dizer, um estudo um pouco sistemático que visa, já sabendo que o Espírito age na Igreja, visa extrair das opiniões, posicionamentos, pensamentos do Papa Francisco, que é o primeiro Papa jesuíta da América Latina, né? Primeiro Papa jesuíta e primeiro Papa latino-americano. Então, visa extrair algumas dos melhores ensinamentos, né? Extrair o que é de bom nos ensinamentos dele. Porque a gente não é obrigado nunca a concordar com tudo que um bispo fala, que um padre fala ou que um papa fala. Né? A gente é obrigado a respeitar aonde onde a Igreja impõe as suas conclusões, por estudos, por inspirações do Espírito Santo, senão nós não pertencemos à Igreja Católica. Então nós estamos sujeitos ao magistério da Igreja, estamos sujeitos à figura do Papa Francisco. E aqueles que dizem que seguem Bento XVI, eu pergunto para vocês, será que Bento XVI diz ele mesmo que é o Papa para você? Quem que o Bento XVI respeita? Né? Então a gente tem que parar e ter bastante humildade para a gente perceber que não somos nós os donos da verdade, não somos nós perfeitos, não somos nós exemplos de muitas coisas que deveríamos ser. E não podemos cobrar isso daqueles a quem foi dado um certo poder para conduzir todo o rebanho, que são os bispos, que são os papas, que é o Papa, né? Então, o meu estudo vai em direção às explicações que ele dá. E muitas vezes a gente vê que ele cruza realmente alguns vamos dizer, alguns colóquios, né, algumas expressões que estão na nova ordem mundial. Mas se ele não entrar dentro daquele assunto, como é que ele pode evangelizar? Como é que ele pode fazer aquilo soar diferente nos corações, já que está aí sendo propagado? Então a Igreja, ela caminha pelo mundo e ela se depara com as coisas do mundo. Mas eu achei muito interessante, porque eu peguei uma pergunta e responderemos de Dom Estevão Bittencourt, que sempre vem em nosso socorro, a de número 130, que ele vai dar uma aula de história pra gente. Ele vai falar sobre a evangelização, a presença dos jesuítas na evangelização dos povos da América Latina. E a gente tem que ter bastante, vamos dizer, bastante visão, né, bastante atenção para perceber que mensagem o Espírito quer passar para a Igreja hoje na evangelização desses povos que outrora foram largados por um esquema de poder que expulsou os jesuítas daqui da América Latina e de Portugal também. Então, assim, eu acho que a gente tem... só humildade pode ouvir Cristo, né? Só humildade pode ouvir o que Cristo quer nos falar. Enquanto nós nos acharmos donos da verdade, nós vamos sempre dar de cara com uma porta fechada. Para mim, não tem... falou, a Igreja falou, eu obedeço. Entendem? Então, vamos tentar chegar nessas conclusões. Por que o Papa não é globalista? Por que o Papa não é comunista? Né? Por que a gente também não precisa concordar com tudo? Que a gente gostaria que fosse falado de um jeito, não é? Que a gente gostaria que fosse enfrentado de um jeito, não é? Mas nós temos que manter a unidade. Como diz o Catecismo, ele é a presença, a figura, o princípio e fundamento da unidade. Visível. Porque assim Cristo quis. Então,
Não vamos desobedecer quem? Papa ou Cristo? Cristo, que quis assim. Tá? Então vamos começar esse vídeo pedindo a ajuda do Espírito Santo, já que é um assunto delicado e bastante complexo, envolve diversos fatores. A gente vai procurar dar uma introdução nesse vídeo e vai continuar com os próximos, tentando abordar vários assuntos que estão aí sendo discutidos. Ainda não chegou a um veredito final, né, sobre o sino do pão amazônico, mas a gente aguarda na expectativa em Deus e na oração, e certamente Virgem Maria marcha na frente da sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar fazendo um link, né, desse caráter, dessa personalidade do jesuíta, já que o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história da Igreja. Vamos falar um pouco dos jesuítas e do que aconteceu aqui no Brasil, que cortou esse plano missionário da Igreja, que era muito bem empregado pelos jesuítas aqui. O Estevão vai fazer uma análise dos antecedentes do episódio que colocou os jesuítas para fora do país. Ele vai falar que a Companhia de Jesus foi fundada por Santo Inácio de Loyola, né? Falecido em 1556. Ela foi aprovada pela Santa Sé, pela Igreja, em 1540. Instituída para atender às necessidades da Igreja nos tempos modernos, né? Com tudo aquilo que estava em voga, né? Ela veio trazer a doutrina da Igreja, a defesa da fé contra as heresias daquele tempo, que já era o protestantismo, o jansenismo, o galicanismo, mas ele vai colocar aqui que por isso ela tomou a índole de uma milícia sacra. Achei tão bonita essa expressão, uma índole de milícia sacra. Os religiosos de Santo Inácio, ou jesuítas, se dedicaram ardorosamente às mais árduas tarefas, quais sejam magistério, estudos teológicos, controvérsias com protestantes, jansenistas, missões no Oriente, na América, etc. E tornou-se inegavelmente beneméritos da fé católica. Então, meu povo, essa é a raiz do nosso Papa, né? Um benfeitor da fé católica. Os jesuítas, nos séculos 17 e 18, formaram gerações e gerações de grandes homens. E já não eram pouca coisa. Em 1749, já tinham 22.600 membros, distribuídos por 39 províncias, 669 colégios, cerca de 800 residências e 300 postos de missão. Para aquele tempo, meus irmãos, já é muita coisa. É um espírito missionário grandioso. A penetração deles, nesses séculos, né, trouxe para eles diversos adversários, porque justamente coincidiu com a força que o absolutismo ia tomando naquela época. E o absolutismo queria o quê? Essas teorias jansenistas e os galicanos, da onde proveio o Marquês de Pombal, que tinha como um mestre um médico que era jansenista. E aqui Dom Estevão vai nos lembrar que os jansenistas são cristãos que, cedendo ao rigorismo e ao pessimismo em relação à natureza humana, desfiguravam o Evangelho. Opunham-se especialmente os jesuítas, que no seu zelo missionário procuravam romper todos os obstáculos à salvação, adotando mesmo uma casuística por vezes sutil. Então, assim, é como se algo dependesse da nossa natureza, né? Desfigurar o Evangelho para servir a nossa natureza. Na verdade, nós realmente nem o bem nós fazemos sem Deus, então quanto menos a salvação. Não merecemos mesmo, né? A salvação precisou o próprio Deus vir na terra para nos salvar. Então, certamente, a nossa natureza é difícil, mas isso não impede que os evangelhos sejam proclamados não só pureza, nas suas virtudes, né? Porque todos os passos de Cristo são salvíficos para a humanidade. Os galicanos adotavam um nacionalismo na igreja, ou seja, fazer pequenos cercadinhos, né, em que o rei também tivesse poder sobre ela, porque a igreja não deixa de ser uma instituição política, porque ela age no mundo, né? É uma instituição, óbvio, que tem como visão final, objetivo final, a nossa salvação, né? a nossa educação espiritual. Mas ela age no mundo através dos cristãos.
Vou dar um exemplo. Se o cristão é contra o aborto, ele vai levantar, vamos dizer, todos os outros cristãos para protestarem contra leis que favorecem o aborto. Então, é uma visão política da igreja, não tem como, né? Então os galicanos adotavam esse nacionalismo pretendendo construir igrejas mais ou menos independentes de Roma. Esse mais ou menos é que tá difícil, né? Ou é ou não é, né? Então, independente de Roma, associava-se em muitos pontos aos jansenistas. Lógico, né? Porque os dois tinham como objeto servir a determinado poder. Então, o que os jesuítas fizeram? Combateram essas doutrinas. Combateram isso dentro da igreja e combateram as pessoas que dentro de determinados lugares, como foi aqui no Brasil, quiserem mandar esse tipo de política, afastando o que não interessava que vinha de Roma e tomando para si o que interessava, colocando limite, por exemplo, nos jesuítas que protegiam os índios, que educavam os índios, que educavam a população e muitas vezes não deixaram que sofressem abusos. Então isso realmente era contra uma estratégia de poder. Como eu pego aqui, por exemplo, o caso do irmão do Marquês de Pombal, que Marquês de Pombal foi ministro de Dom José I, né, vamos dizer que ele acumulou muito poder, né? Dom José praticamente entregou a administração da colônia para ele, porque também não tinha tanto interesse, não era o perfil dele, né? Sob o reinado de Dom José, a figura ascendente do ministro Sebastião José de Carvalho de Melo, Marquês de Pombal, né? Passou os primeiros anos da sua carreira pública em Londres, onde não pôde deixar de sorver o racionalismo do século XVIII. E daí já vinham as ideias que se juntaram com esse médico holandês Van Switzen, católico do tipo jansenista. E pronto, aí Marquês de Pombal foi forjado dentro dessa doutrina, né, já servindo a um projeto de poder, de exploração, obviamente, e os jesuítas que faziam parte da igreja, e a igreja estava junto com a coroa de Portugal, vieram para o Brasil e aí começou o conflito aqui embaixo. Por exemplo, o norte do Brasil, que foi dado a missão, né, o Marquês de Pombal deu como comissionário o irmão dele, porque ele também arrebanhou vários parentes dele para poder ter o controle sobre tudo. O irmão dele é Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que foi lá para o norte do Brasil, e aí com essa comitiva que acabou abandonando ele lá por causa de doenças, por causa de problemas que eles viviam naquela região, praticamente ele ficou sozinho, e aí o que ele quis fazer? Quis arrebanhar os índios para ajudar ele. E aí ele quis obrigar os missionários jesuítas a colocar os índios reduzidos a escravos no lugar da tropa dos desertores. E os jesuítas fizeram o quê? Resistiram, dificultando os víveres, transportes e informações. Aí já começou o problema, né? Muitos índios, então, também fugiram e a lavoura paralisada ocasionou fome. Olha aí. Mendonça, desamparado, lançou a culpa sobre os jesuítas, acusando-os no reino de fundadores de teocracias, né? Ou estados que minavam a unidade da colônia. Ou seja, acusando eles de fazer política com a igreja, né? E querer instituir um poder total da igreja, quanto na verdade só estavam cumprindo o dever deles, né? De evangelizadores, de missionários aqui no Brasil. Então, o Pombal aproveitou essa deixa, né, e acusando os jesuítas de procedimento tirânico, comércio ilícito e revolução, dizia o anúncio papal em Lisboa que tinha nas mãos provas. E, obviamente, que relutaram, ninguém aceitou, né? Inclusive, o próprio Papa Bento XIV falou que que não aplicasse recursos enérgicos contra os jesuítas, o rei ele falou para o Bento XIV que se não aplicasse recursos enérgicos aos jesuítas, que ele mesmo se encarregaria de aplicar. Quer dizer, usaria de força com eles. Aí Bento XIV deixou até que se investigasse, mas ele falou assim, olha, que não fechasse os olhos aos erros, mas usasse sempre de moderação e mansidão, segundo o espírito da igreja. Mas ele deixou isso, gente, já sabendo que os jesuítas não tinham feito nada, já conhecendo o Marquês de Pombal, né? Então, ele, na verdade, ele sofreu opressão. E o Papa também nomeou como visitador dos jesuítas através dessa pressão o cardeal Francisco Saldanha, que era parente do Marquês de Pombal. Então, assim, é uma influência que depois aqui vai dizer, né? Marquês de Pombal usou muito isso. Colocou lá dentro da igreja pessoas que ele conhecia, parentes e pessoas que ele conhecia em posições estratégicas para combater os jesuítas, que tinham 5 confessores no reino, né, na coroa. Então eles tinham bastante entrada já naquela época e tinham esse zelo missionário, né? Então o que aconteceu é que isso afrontava esse projeto de poder e impedia que eles fizessem o que quisessem aqui no território.
E aí, na verdade, foram investigados, em particular, devia apurar se o comércio dos jesuítas era o que o direito canônico proibia ou apenas a venda ocasional de produtos excedentes de suas terras, o que é permitido, né? Não é proibido, é uma venda permitida às demais ordens religiosas. Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte, foi uma armação para tirar daqui a própria Igreja Católica, né? Porque os jansenistas já não queriam eles aqui. E Marquês de Pombal, nessa linha, já também aproveitou que o Dom José I sofreu um atentado em 1758 em Lisboa e quiseram dizer que isso vinha depois de terem julgado outras pessoas e condenado, um senador lá levantou a notícia de que os jesuítas o tinham provocado, dizendo que eles tinham interesse em provocar, então provavelmente eles provocaram esse atentado. E aí isso foi utilizado pelo governo como pretexto para reprimir os padres da companhia. Então, gente, tudo isso foi um esquema de colocar eles para fora daqui, né? Diz que as 7 casas dos jesuítas em Lisboa foram revistadas por soldados que nelas nada encontraram de suspeito. Não obstante, 10 jesuítas foram presos. Pombal chegou a aplicar a tortura para extorquir confissões, mas não conseguiu nada. Aí, vários historiadores já estudaram essa situação, inclusive protestantes, e eles afirmam categoricamente, unânimes, que os jesuítas são isentos de qualquer culpa com relação a isso. Então, gente, é a incomodação realmente que a igreja provoca, né, contra essas teses de poder. Você pode pegar qualquer tese de poder, a comunista, tudo que quer reunir uma massa, colonizar uma massa, vai ser contra a igreja, porque a igreja prega o quê? A liberdade, o respeito ao próximo, que é justamente o que está na Laudato Si, que é justamente o que contrapõe o globalismo, que é a colonização de ideias. Então daí eu até fiz um link, né, do globalismo com a conduta de Marquês de Pombal, né, uma conduta dissimulada, mentirosa, fraudadora, que não protege, né, que desabriga a liberdade das pessoas, e a conduta do Papa Francisco, que entra ali buscando resgatar até a figura humana, né? Que, respeitando a figura humana como a própria presença de Deus. Então, assim, eu peguei essa parte porque eu acho muito que com isso ele quer resgatar essa missão que foi cortada. Essa missão dos jesuítas, tão importante aqui na América Latina, que foi expulsa daqui. Então ele, como o primeiro Papa ainda jesuíta, provindo da América Latina, gente, é bem, vamos dizer, faz bastante sentido para nós que ele queira retomar isso, como retomou, tanto na Laudato Si, falando dos povos, mas não só falando da ecologia, falou dos povos, falou das pessoas, falou da questão do aborto, ele aborda várias coisas que são completamente contrárias ao globalismo. Então, assim, a gente precisa realmente estudar, abrir nosso coração e respeitar a Santa Igreja. Ouvir o que o Espírito quer nos dizer. Porque muitas vezes a gente age como se a gente quisesse ouvir do Espírito determinada coisa, quando a gente não está orando e quer que aquele nosso pedido de oração seja atendido, sem dizer assim, Senhor, faça-se a tua vontade. Então a gente tem que ter essa humildade para, né, ouvir e abrigar determinadas coisas que vão nos ajudar. Com tudo isso que aconteceu, os jesuítas foram expulsos, inclusive aqui um embaixador alemão chamado von Lebzeltern conseguiu entrar camuflado num cárcere, né? Porque o próprio Papa Clemente protestou contra isso, né? Que Clemente XIII protestou em 1759, que tinha prova de que eles eram, vamos dizer, fiéis, que eles não tinham feito nada de errado. Cortou-se relação com Lisboa, cortou relação com a Igreja Católica por 10 anos por conta disso. Os jesuítas foram presos no cárcere de São Julião, em Lisboa, onde permaneceram anos a fio, em cubículos subterrâneos, que esse embaixador alemão vai narrar, só para vocês terem uma ideia do martírio que eles sofreram em defesa da Igreja Católica. Eu mesmo vi as prisões, só posso esboçar uma pálida imagem de tanto sofrimento, pois este ultrapassa todas as concepções que a fantasia possa imaginar. Que frase forte, né? Ultrapassa o que a fantasia pode imaginar o que aqueles homens sofreram, os padres jesuítas, nas prisões. A simples visão de tanta dor paralisa o sangue por medo e pavor. Vi buracos em quadratura de 4 palmos, cavados em espaços subterrâneos mal iluminados por tochas. Nele passava um córrego de água de 2 palmos de altura. Eis o triste local em que os infelizes viveram 18 anos de maneira surpreendente, tendo por alimentação diária apenas meia libra de pão e como roupa uma camiseta por ano.
Então, gente, esses homens são louváveis, merecem todo o nosso respeito. Os jesuítas sofreram bastante para proteger o nosso povo, foram expulsos e agora, quem sabe, não estão voltando com bastante força nessa evangelização dos povos da Amazônia, né? E vamos ver o que o Papa tem para nós com relação a isso. E para fechar esse raciocínio de Dom Estevão, eu só queria citar aqui que o Marquês de Pombal, ele diz que é a expressão típica do espírito anticlerical, ou melhor, anti-eclesial, anti-igreja, né? Que abalou a filosofia política do século XVII. O ministro investiu não somente contra os jesuítas, mas também contra outras ordens religiosas de Portugal. O anti-jesuitismo de Pombal não foi feliz nem para Portugal, nem para o Brasil. Após a expulsão dos jesuítas, as povoações do sul caíram em ruínas, os índios voltaram a ser selvagens, a vida selvagem, as aldeias da Amazônia despovoaram-se. Segundo o Visconde de São Leopoldo, inaugurou-se um período de terrível ignorância em nossa terra do norte ao sul. Óbvio, né, que isso é a fonte do conhecimento, a fonte do saber, a fonte da instrução cristã, espiritual desse povo. No setor do ensino em particular, Pombal mandou proscrever os sistemas de instrução dos jesuítas. Proibir, né, não, excluir mesmo, proibindo os livros e métodos da companhia. A colônia caiu então em um período de obscurantismo. Gente, será não é esse obscurantismo que o Papa está buscando resgatar hoje? Né? Então a gente tem que parar e pensar sobre isso. Os estudantes brasileiros, tanto eclesiásticos como leigos, vai dizer que Dom Estevão Bittencourt, que também era um homem que gostava muito de estudar, talvez isso tenha sido, vamos dizer, um infundado muito importante para Dom Estevão, né? Ele disse que foram obrigados a ir estudar na Universidade de Coimbra, que o próprio Marquês de Pombal havia reformado com o quê? Imbuindo-se de princípios liberais, político-religiosos, jansenistas e galicanos. Então, ou seja, ele acabou criando essa colonização da qual eu estava falando há pouco. Essa colonização de mentes, quer dizer, ele varreu da Universidade de Coimbra os princípios cristãos católicos, né, e colocou todas essas heresias filosóficas para dentro da instrução das pessoas. Lançando um olhar retrospectivo, escreve o Barão de Rio Branco: os jesuítas foram expulsos de Portugal em 1759 e de todas as possessões portuguesas, apesar das dificuldades que nos últimos tempos eles tinham suscitado ao governo de Lisboa, principalmente contra os comissários portugueses e espanhóis, procurava executar o tratado nos limites de 1750. Não podemos deixar de reconhecer que esses religiosos prestaram seus serviços ao Brasil. A conquista e a colonização da América Portuguesa dos séculos XVI e XVII é em grande parte a obra deles. Então ele termina aqui dizendo, né, pulando aqui, ele vai dizer, Dom Estevão, que parece, pois, que no julgamento objetivo e sereno não se pode deixar de reconhecer o partidarismo sectário do Marquês de Pombal, que com quais intenções só Deus sabe julgar, escreveu uma página obscura na história de Portugal e do Brasil. E aqui, um pouco antes, Dom Estevão vai dizer que eles tinham um excesso de zelo, né, essa Companhia de Jesus, que fez na China acontecer o que ele chama de litígio das acomodações. Isso pode muito bem nos remeter ao que aconteceu com a Pachamama e muitas aceitações, né, que vieram e que trouxeram muita, vamos dizer, muita divergência dentro da igreja. Por exemplo, os padres da Companhia procuravam adaptar-se o mais possível aos costumes dos chineses nessa missão na China, né? E a fim de facilitar a conversão à fé cristã. Não era a fim de manter a cultura deles, mas era a fim de facilitar a conversão. Essa atitude não encontrou por toda parte a devida ressonância, de modo que os jesuítas foram tidos como demasiado tolerantes. Só para pensar esse exemplo, para a gente ter um pouquinho, né, até caridade, né? Porque, na verdade, muitas vezes nós não fazemos e julgamos quem faz. Né? Nós temos dificuldade de sair da nossa casa para atender alguém que está precisando da gente na esquina, mas esses missionários que atravessam o mundo são julgados porque não agem como a gente acha que eles deveriam agir. Eu queria só pegar, para a gente começar, terminar essa introduçãozinha, uma parte que eu acho muito importante da Laudato Si. Ela vai dizer assim, pegando essa figura de Francisco, de São Francisco, né? Ecologia integral, no parágrafo 11 da Laudato Si, o Papa Francisco vai dizer: requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e nos põe em contato com a essência do ser humano.
E aí vem São Boaventura contando por que São Francisco tinha esse amor, né, ternura pela natureza e as criaturas. Por quê? Por considerar a origem comum de todas as coisas. Então São Francisco não amava o pobre porque ele era pobre, politicamente rejeitado. Não, ele amava o pobre porque ali ele via Cristo. Ali ele via Deus, sofredor, né? Então ele deveria ser tão amado quanto o rico, tão benquisto quanto o rico. Né? Então São Francisco foi aquele que, em vez de ir contra a igreja, vendo vamos dizer, aquela discriminação dentro até da própria igreja, onde os ricos tinham uma igreja, os pobres tinham outra, ele, em vez de se revoltar contra aquilo, ele foi lá e fez a parte dele, amor. Quem sabe também não é o que o Papa Francisco está fazendo, né? Amando as criaturas por ver Deus nela, respeitando acima de qualquer coisa. No parágrafo 79 vai dizer que a igreja, com a sua ação, procura não só lembrar o dever de cuidar da natureza, mas também, e sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo. E qual é a destruição de si mesmo? É não se encontrar em Cristo, né? Porque a destruição aqui na Terra está certa. É certa. A gente está contando os dias para ser destruído aqui na Terra. Mas a nossa vida é eterna. Então o homem se destruindo a si mesmo é quando ele se afasta de Cristo. Então, palavras do próprio Papa Francisco no cuidado da casa comum, como ele fala, da Terra. A obra-prima de Deus é o homem. E vai dizer aqui no parágrafo 115, só para vocês verem, pensarem mais ou menos, terem uma ideia do que o Papa está querendo, né? Esse Papa missionário. Se o ser humano não redescobre seu verdadeiro lugar, compreende-se mal a si mesmo e acaba por contradizer sua própria realidade. Não só a terra foi dada por Deus ao homem, vejam que bonito que ele vai dizer aqui. O homem é doado a si mesmo por Deus, devendo por isso respeitar a estrutura natural e moral do que foi adotado. Quer dizer, a estrutura moral com que Deus o criou, para adorar a Deus e não outros deuses, entendem? Então eu fico muito tranquila de ler, gente, porque não tem como você misturar isso com globalismo. O globalismo é totalmente o contrário disso. O globalismo vai fazer o seguinte, olha, as linhas gerais do globalismo não são difíceis da gente entender. Você lendo o livro do Sanaúra, Poder Global, Religião Universal, você vai ver que eles querem criar um pensamento único, a mutação do cristianismo numa religião sincretista, querem criar uma ética global que vai impor uma colonização das consciências. Os cidadãos ficariam assim dóceis a um poder global que exclui Cristo, que exclui o cristianismo, gente. Então não tem como se coadunar as duas coisas. Não tem como você ler a Laudato Si e dizer, depois dele citar aqui São João Paulo II, Bento XVI, olha o que ele vai citar de Bento XVI aqui, por exemplo. Bento XVI diz assim, ele cita no parágrafo 155 da Laudato Si. Ecologia humana, relação da vida humana com a lei moral inscrita na sua própria natureza. Só para a gente terminar com essa reflexão de Bento XVI. Ecologia do homem é igual também. O homem possui uma natureza que deve respeitar e não manipular como lhe apetece. É preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe em relação direta com o meio ambiente e com os outros seres vivos. Uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se numa lógica por vezes sutil de domínio sobre a criação. Aprender a aceitar o próprio corpo, a cuidar dele, a respeitar seus significados é essencial para uma verdadeira ecologia humana. Também é necessário ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade. Olha aí, contra o que o globalismo quer colocar, né? Que é a destruição da família, a ideologia de gênero. Para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro que é diferente. Como que eu vou amar o diferente se eu não reconheço as diferenças entre os seres humanos, né? O que ele está querendo dizer aqui. Portanto, não é só lutar um comportamento que pretenda cancelar a diferença sexual, porque já não se sabe confrontar-se com ela. O Papa vai dizer nessa catequese de 15 de abril de 2015, Bento XVI. Então, Francisco citando Bento XVI. Meus irmãos, é só uma introdução, a gente vai continuar depois, mas a gente precisa extrair do nosso Papa, do nosso Pontífice, dessa presença visível de unidade da Igreja Católica, a qual nós seguimos e amamos fervorosamente, damos nossa vida por ela, extrair os melhores ensinamentos da Laudato Si de todos os passos que o nosso Papa atual está dando. Por intermédio, acreditamos nós que rezamos todas as quintas-feiras nas adorações pelo nosso Papa, que ele vai dar o melhor rumo para a Igreja, né, o próprio Espírito Santo através do nosso Papa. Então, obrigada pela atenção. Vamos continuar aí nesse estudo, passo a passo, pegando vários pontos da Laudato Si, até que a gente entenda o que vai acontecer aí com essa evangelização dos povos panamazônicos, ok? A gente está de olho. Fiquem com Deus.